tradições como os tibetanos e outros. A tradição de você não ter esposa, não praticar sexo e assim por diante. Não é? Muito bem. E o preceito foi ajustado no Zen. Ou seja, já começa a manipular o preceito, segundo a ética vigente. É porque nos mosteiros, o próximo a eles, de outrora, depois que o Zen se estabeleceu, ao redor existia um plano de mongezinhos pequenininhos, muito parecido com o abade. E o imperador, ele disse, a religião não pode ser deturpada. Então vamos ajustar o preceito. Então o Zen foi ajustado a não praticar atos sexuais impróprios. Então é permitido, se a pessoa quiser optar pelo celibato, opta, se não quiser, para ter a sua esposa. Então houve um ajuste desse preceito em função de uma ética vigente. E o imperador japonês, considerado então um deus até bem pouco tempo, para muitas pessoas mais tradicionalistas, vamos ajustar aqui, não pode ser desmoralizado a religião. E a religião, o Estado já não era tão laico, ordenava esse monge que ela falou, ele tentou romper, até que alguém disse, olha, você não pode refutar uma comenda do dignatário maior da nação portuguesa. Ele teve que receber, embora ele engavetasse, procurasse se vestir de uma forma mais monástica. Então, esse tipo de coisa é importante que se esclareça. Nós seríamos mais reverendos, nesse sentido. Muito bem. Uma outra coisa que gostaríamos de chamar a atenção, se a bateria aqui responder, era a relação dos preceitos. Há esse ajuste, sim. Sempre há um ajuste. Houve no caso do sexo, houve no caso das medidas, por exemplo. Então, em algumas tradições, por quê? Para você se intoxicar. E às vezes, vejamos o seguinte, as mulheres têm 328 preceitos a seguir, os homens 250. Então você vê logo de saída que nós não fomos muito éticos com as mulheres, tem mais preceito para as mulheres do que para os homens. Houve uma razão histórica para isso. Numa época, o próprio Shakyamuni ele foi acusado de estupro. Olha, você engravidou, não existia naquela época como fazer o teste de DNA. E então era uma desmoralização muito grave. A mulher estava aquiletando, e tinha um filho dele no ventre, estava grávida e a barriga caiu. Era de madeira, era uma montagem, e ela se desmoralizou. Mas esse tipo de acusação sempre é comum entre religiosos. E isso nós temos que considerar. Um monge ia caminhando, ele era de origem simples, como muitos são, e presenciou uma jovem parindo. E as mulheres seguravam uma água e ficavam de cócoras para facilitar o parto. Ela pediu ajuda lá na Deus. Obrigado. Escovita, ou o que mais? Ele recolheu a comida, que era a única coisa que ele tinha à mão. Ele foi perguntar ao mestre, ao Shakyamuni, aqui o outro parente, Buda é um estado, ele vem do verbo, como ele falou, já existia isso. Então, quando nós falamos em Buda, comumente associamos ao Buda Shakyamuni, é estar desperto. Há vários Budas. Pois bem, ele foi perguntar o que fazer com aquilo. Mas acontece que nessa caminhada, algumas pessoas, brahmanes, o viram e acusaram, olha, que esse grupo é repudiável, esse grupo não merece o nosso respeito, os monges estão transportando placentas, estão comendo crianças e assim por diante. Então existiu um preceito, não transportar placentas na cuia de Ismael. Claro que esses preceitos hoje não deveriam ser usados,
como também a comunidade osânia se agregou um médico. E naquela época, era comum os monges e monjas sofrerem de diarreia e disso morreram. O próprio Shakyamuni morreu de diarreia. Então, o médico disse, mestre, ele era um mundo aberto, o Shakyamuni. Quando um dos membros da comunidade, o secretário dele maior, Ananda, disse, mestre, fez um silogismo lá, aplicou um silogismo e colocou, perguntando se os animais mereciam respeito, esse preceito que a monja falou. Ele disse, claro, sim. Disse, por que a mulher não merece? Ela não é igual a nós, porque você não aceita na comunidade. Mas o grande temor de ele agregar era aquelas quedinhas. Por exemplo, o sujeito pediu uma esposa, uma monja bonita perdeu o esposo que decidiu seguir Shakyamuni Buda, com aquele seu carisma e, sobretudo, com aquela sua iluminação. E se agregava para seduzi-lo. Isso ocorreu várias vezes, até com esse Ananda. Então, ele relutava em função disso. Mas, diante dessa argumentação, há quem ache que ele estava simplesmente esperando a oportunidade de incluir as mulheres com todas as regalias que diria um monge, alguém do sexo masculino. Não? E ele conseguiu colocar, mesmo desde que elas vivessem separadamente. Então, esse hábito, por exemplo, de não transportar uma placenta na cuia de esmolar, virou uma regra, virou um preceito, que hoje não tem. Aquele médico disse, olha, as pessoas estão morrendo de disenteria. Ele não usou essas palavras, mas o patógeno está nas águas. Só se pode tomar água fervida. Né? Então, criou-se o preceito. Um monge deve só beber água fervida. E assim por diante. Lamentavelmente, na nossa sociedade, nós sempre arranjamos um jeitinho de ajustar os preceitos, né, aos nossos interesses e damos uma puxadazinha. O nosso grande desafio é levar esses preceitos, que no caso dos homens, no caso de todos, para os leigos, eles são sintetizados em cinco. E, de um modo geral, para os monges e aqueles que querem ser budistas, são 16. Alguns deles sofreram ajuste, como, por exemplo, este do celibato. No Japão, isso é muito comum. A pessoa tem seu caso, mas onde é que está o peregrino? Está sendo recepcionado ali num tal local, que é um punhado de geishas massagem. Que poderíamos dizer? É um punhado de prostitutas elitizadas. Não, mas ela tem arte. Aquela amante do Renan Calheiros falava vários idiomas e que o fez pedir demissão, né? Ela falava vários idiomas, curso de balé e assim por diante. Então, dizendo, ela não é uma prostituta, não é o caso, e assim por diante. Ela tem isso. Não, aqui nos nossos valores é diferente. Isso é importante que nós consideremos. Aí você diz, ele é um dissidente. Não é um dissidente. É preciso que nós tenhamos essa consciência. Eu atribuo este grande papel de nos alertar para isso às pessoas das ciências da religião. Imagine, por exemplo, eu citei o peregrino aqui, que se eu fosse um sacerdote, a Igreja Católica nunca tem seus preceitos aceitar pedofilia. Mas muitas vezes a pessoa calou-se diante daquilo, ou por ser um colega, ou por ser isso. A sociedade exigiu. Eu acho hoje que o grupo das ciências da religião começará a cobrar de todos nós, sobretudo, essa coerência, inclusive com o tempo. Obrigado, meu Rui. Eu vou passar, então, novamente o microfone para o Chico. Luiz, obrigado. Bom, o Luiz concluiu. Apenas minha fala vai ser breve, né, na minha conclusão, enfatizando o que ele colocou a respeito da doutrina do Daime, né? Na verdade, ele como bom jornalista, né, que escreve na revista Planeta, e por sinal,
foram os artigos da revista Planeta, que na década de 1980 nos apresentou, né, essa história desse povo do Daime na floresta, no Acre, né, que estava se expandindo pelo Brasil. Então, como ele disse, a doutrina também é milenar, ela tem raízes nos povos pré-colombianos, no povo andino, e que no início do século XX, ela foi cristianizada. Essa bebida chamada, esse sacramento, né, bebida sacramental chamada huasca, ou ayahuasca, mais popularmente huasca, ela foi cristianizada na década dos anos 20 aqui no Brasil, na fronteira do Brasil com o Peru. Né? Então esse brasileiro, o mestre Raimundo Irineu Serra, que é o fundador da doutrina, ele trouxe esse conhecimento cristianizado para o Brasil, né? A partir de experiências espirituais que ele teve com Nossa Senhora, a Virgem Soberana Mãe, precisamente na época que ela teve as aparições de Fátima e outros locais. Também o mestre Raimundo Irineu Serra teve a revelação dela no coração da floresta. Né? Então, o Daime, ele foi codificado, o mestre Raimundo Irineu Serra, durante 50 anos, ele codificou a doutrina, em outras palavras, ele fundou a doutrina a partir do seu inário, composto de 120 e tantos hinos, que ele foi recebendo, né, de ano a ano, durante esse período todo, e que o tronco da doutrina são esses hinos, que são celebrados em ocasiões especiais do calendário daimista, que se assemelha muito ao calendário católico popular, no sentido não somente da cristianização, mas também no sentido da veneração aos santos, patriarcas, São José, São João. Todos eles têm esse panteão do Daime, mas também tem a presença de um panteão espiritual afro-brasileiro, também indígena. A gente encontra esses elementos, vamos dizer assim, sincretizados dentro da doutrina do Daime. Então, o que é esse inário chamado Cruzeiro, que é celebrado especialmente na noite de São João, na noite de Natal, o que esse inário tem para nos ensinar com uma nova ética, né, de vida, de conduta, de ser cristão, de ser brasileiro, no seu dia a dia? Em princípio, o aspecto da própria iniciação cristã que proporciona, através do seu ritual, através do sacramento, que é a própria bebida, através dos seus rituais, que inclui a dança religiosa e outros elementos mais que nós incluímos. Que é feito o cruzeiro, que tem outros, após o tronco do inário cruzeiro, foram revelados também outros inários a partir de outros seguidores de Raimundo Irineu Serra, principalmente Sebastião Mota de Mello, que foi quem expandiu essa doutrina para todo o Brasil. Posso dizer que eu estou aqui porque, por causa do encontro da Nova Consciência, 20 e tantos anos atrás, o seu Alex Polari de Alverga, um escritor daimista, ele veio lançar um livro aqui, chamado Guia da Floresta, e houve uma iniciação de pessoas aqui em Campina Grande, e assim nasceu o nosso núcleo aqui. O Inário Cruzeiro, no sentido de nos trazer uma nova época de vida, nos dá esses ensinamentos cristãos com bastante simplicidade, sem sofisticação teológica. Esses ensinos do Daime nos ensinam uma vida cristã de generosidade, de partilha, de amor ao próximo, de amor à natureza, até porque o povo do Daime tem uma relação muito direta com a floresta amazônica e com a preservação da floresta amazônica. São hinos também de louvação às forças do céu, da terra, o sol, a lua, as estrelas, bem dentro daquele simbolismo de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Soberana Mãe. Então, tem esses aspectos todos de ensinamentos, e algo que eu destaco muito nessa doutrina é que, em razão da expansão dela hoje para os 4 continentes do mundo, está acontecendo uma evangelização inversa ao que aconteceu no tempo colonial aqui no Brasil. Hoje, as igrejas do Daime espalhadas pela Ásia, pela Europa e também pela América Latina, todas elas celebram o inário do mestre Raimundo Irineu Serra,
dessa nova época, né, do terceiro milênio, que ele canta, né, a paz, né, tal qual como São Francisco de Assis, no século XIII também. Né. Então é isso aí, que esses hinários, eles são cantados nessas igrejas, pelo meio do mundo, em língua portuguesa. É incrível ver, por exemplo, os japoneses, em igrejas lá no Japão, eles aprendem a cantar os hinos em português. Quer dizer, não deixa de ser, para orgulho nosso, uma expansão do nosso idioma de língua portuguesa, levando esses cantos, né, simples, singelos, de louvor à natureza, de louvor a Deus, de louvor aos santos, de louvor a esses panteões da nossa espiritualidade afro-brasileira e também a espiritualidade indígena. Então é isso aí. Concluindo, devo informar também que na segunda-feira, a partir de 10 horas, nós teremos um evento, exatamente um evento do encontro, como acontece anualmente, do povo do Daime, né, aqui nesse SESC Centro, creio na sala de vídeos, e lá a gente expõe mais alguns aspectos da nossa, vamos dizer assim, dessa nossa época, né, em torno do terceiro milênio, e também nós apresentaremos os vídeos. E na noite da segunda-feira também, normalmente, as pessoas interessadas participam de um trabalho que acontece lá na nossa sede, pertinho daqui de Campina Grande, aproximadamente uns 7 quilômetros. Então, portanto, sintam-se convidados, né, a participar desse evento, as pessoas mais interessadas em compreenderem essa influência, né, do Daime nessa nova época, né, do terceiro milênio. Muito obrigado a todos. Antes de passar a palavra a pessoas da plateia que queiram fazer alguma pergunta, algum comentário breve aqui aos nossos palestrantes, membros da mesa, eu só vou tentar fazer um pouquinho de reflexão a respeito daquilo que foi colocado. Nós ouvimos a Monja Luciana citar uma série de preceitos absolutamente básicos da doutrina budista. Acho que todos aqui perceberam a semelhança dessa legislação ética com a legislação que majoritariamente vigora no nosso mundo, que é cristã. Não tem muita diferença. Não matar, não roubar, não se intoxicar. Nós temos aqui não cobiçar a mulher do próximo, ser generoso, enfim, os valores são mais ou menos os mesmos dentro da doutrina do Santo Daime, como foi colocada pelo Chico. Ele deixou claro que houve uma cristianização dessa doutrina e, portanto, tudo aquilo que é cristianizado passa a adotar a mesma escala de valores do cristianismo. Então, os mandamentos aí são praticamente os mesmos e é claro que existirá, sem dúvida, uma possibilidade de interpretação, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, sem dúvida, isso até é necessário e saudável, mas a essência dessa lista é exatamente a mesma. Eu diria que, então, neste caso, nós estamos nos referindo a um sistema ético de tipo universal e que se aproxima daquilo que nós conseguiríamos entender como valores absolutos. Eu não acredito na existência de uma ética absoluta. Aliás, verdade absoluta é uma coisa, é um absurdo inexistente, porque todo e qualquer sistema ético, como qualquer sistema filosófico de valores, como eu dizia antes, deriva das nossas crenças, das nossas convicções pessoais e do somatório das crenças e convicções pessoais que são os valores da nossa sociedade, da nossa civilização, da nossa cultura.
E existem também sistemas éticos particulares, como estávamos dizendo antes, que diferem completamente do nosso, ou diferem boa parte do nosso. Ao longo da história, há uma quantidade muito grande desses valores, alguns ainda estão em vigor, outros não. Vamos citar um exemplo. Aqui no nosso Brasil pré-colombiano, para várias das nossas sociedades indígenas, a antropofagia era um valor ético perfeitamente aceito e válido. Ou seja, uma tribo aprisionava um inimigo, ou um adversário, um rival, e comia a carne desse indivíduo. Isso, para essa cultura, era algo absolutamente normal e aceito por todos, inclusive pela vítima, que considerava isso uma última honraria na existência dela. Ela lutou, perdeu a luta, foi feito prisioneiro, mas mesmo assim o valor desse guerreiro inimigo, não é, aprisionado, era tão grande que quem o aprisionara ia comer uma porção da sua carne para adquirir as qualidades, a força, a energia e o valor daquele que tinha sido vencido. Não é? Hoje, se nós vamos pensar num bife de carne humana, nós nos sentimos até mal, não é verdade? Porque as coisas mudaram. Então, temos sempre que pensar no quanto essas coisas todas são relativas. Relativas a quê? Relativamente ao estado de consciência individual e cru, onde isso acontece. Não é? Então, nós temos, junto à questão que será debatida em todo o evento, a questão dos sistemas de valores éticos, nós temos a questão da consciência. Precede a ideologia. Há, inclusive, questões que definem de uma forma simples, definem. Ético é tudo aquilo que não fere a minha consciência. Então, consciência profunda, não estou falando da consciência da roupa, mas a consciência da alma, dentro da ser válido como verdadeiro para aquela pessoa, isso é ético. Né? Então, mais uma vez, em cima dessa realidade, e cada cabeça é uma sentença, cada coração é uma verdade diferente que o habita. E a primeira coisa que se depende essa visão das coisas é a necessidade diferente. Aquele que não sente, não age como eu tenho todo o direito de defender a minha escala das convicções, eu tenho que batalhar na defesa das coisas quais eu acredito. Mas eu tenho a obrigação de respeito, pelo menos, uma opção que seja diferente da minha. Não é? Hoje nós vivemos um momento de ações que implicam em um ético. Alguns foram até colocados aqui pelo Chico. Falou da revolução gay. Hoje, eu combino isso perfeitamente. Se minha família falar que seja uma ligação oficializada entre duas pessoas de um sexo, seria o fundo do teto da viagem. Não é um pouco católica, um pouco espírita, mas muito quase que ortodoxa. Transposição da doutrina espírita quanto do catolicismo.
está em todo lugar, se fala e as pessoas prestam mais atenção. Estamos vivendo uma mudança, mas isso é algo que caiu do céu agora? Não. Não só as relações entre os sobretudo entre homens, então, que faziam parte do dia a dia, como até uma sabedoria era perfeitamente admitida. Eu me interessei por história dessa e eu lembro uma vez, quando fui estudar que era uma das cidades mais guerreiras que produziam a civilização grega, era normal. E quando um guerreiro participava que era entregue pela própria família do que era de cada 15 anos, iria servir como escudeiro a esse guerreiro, mas nem como isso não era uma coisa que era discutida. As famílias desses garotos que acreditavam que eles seriam educados e transformados em grandes em guerreiros pelo tudo. Hoje, isso, nós temos isso na cadeia, não é? Porque para as mulheres, mesmo assim, não é válido, teria uma ação com minoridade, é crime. Então, se na nossa cultura, no nosso presente momento, isto é uma falha, considera uma falha, é crime. Nós vivemos nesse mundo, a lei é essa, tem uma, não é? Mas não tem um certo distanciamento de visão histórica, que isso tudo é relativo, não é? E teremos muita dificuldade em ir o certo. O terceiro milênio no futuro. Porque não é uma coisa que podemos projetar no aqui e agora. No aqui e agora nós temos que viver aquilo que é real para nós, que existe, que é o somatório de tudo aquilo que nós aprendemos até agora. Mas quem é que pode adivinhar a dinâmica da história, da evolução histórica da nossa civilização nas próximas décadas, daqui 50, 100 anos, não é mesmo? O menor que podemos fazer é respeitar as leis como elas são hoje e nos mantermos abertos para qualquer possibilidade que venha a acontecer no futuro. Porque o futuro é imponderável, ninguém sabe. Então, nós temos ainda um pouquinho de tempo, Ricardo. Nós começamos com meia hora de atraso. Nossa. Sim. Ele fez algumas indagações e eu queria voltar à questão da mesa. Ética do terceiro milênio. A primeira preocupação que eu senti, ética do terceiro milênio ou ética